Os orientais acreditam que aquele comportamento é o resultado do que está no ambiente. Quando os ocidentais acham que uma pessoa é gentil, a causa é a gentileza da pessoa. A psicologia ocidental está errada aí. Se eles veem uma pessoa se comportando de uma maneira que parece ser gentil, eles vão dizer que a pessoa é muito gentil. Se veem uma pessoa sendo grosseira, a pessoa é grosseira. Eles tendem a não olhar o contexto. E você pode ver que os ocidentais cometem muitos erros, porque eles presumem coisas que estão erradas, que a pessoa tem uma tendência ao traço de personalidade que corresponde ao comportamento o qual eles viram. Generalizam demais porque estão prestando atenção apenas nesta questão. Supõem que o comportamento das pessoas é derivado de certas propriedades que carregam junto com elas. Para muitos orientais, porém, as pessoas podem ser rudes e gentis ao mesmo tempo. O comportamento de uma pessoa é decidido e determinado pelo comportamento das outras pessoas. Isso pode ser mais ou menos resumido como aquilo que vai, volta. Esta é uma pessoa feliz. As pessoas ao redor dela também parecem felizes. As pessoas ao fundo da segunda figura parecem tristes. Então, a pessoa que está sorrindo pode estar feliz? Esse menino parece feliz? Parece. E esse aqui? O mesmo? Eu diria que sim, que ele parece feliz. Eu acredito que está feliz. Gostaria de acreditar que sim. E esse aqui? Esse aí, acho que ele está diferente. Eu diria que ele também está feliz. Ele está feliz. E esse aqui? Ele parece igual para mim. Ele parece feliz também. Ele está feliz? Parece que sim. E esse aqui? Ele ainda parece um pouco feliz. Os norte-americanos, em geral, tendem a focar apenas no centro da figura, que é a pessoa central. Podemos facilmente nos concentrar no centro e tentar adivinhar os padrões da expressão facial da figura central, mesmo que o segundo plano tenha mudado para um contexto com pessoas zangadas, tristes ou felizes. Eles não se importam muito com o contexto, o que significa que eles facilmente produzem uma avaliação consistente com o mesmo tipo de expressões faciais. Na sua opinião, esse menino parece feliz? Sim. E esse aqui parece feliz? Eu acho que não. Por quê? Porque as pessoas que estão com ele parecem tristes. Ele parece feliz. E esse menino aqui no centro parece feliz? Não parece muito. Por que não? Porque as pessoas com ele não estão felizes. Não? Elas estão bravas. Sim, ele parece feliz. E esse aqui parece feliz? Ele não parece feliz. Por que você acha isso? Ele é o único que está sorrindo. Ele está sorrindo, mas pela situação em que ele está, não parece muito feliz. Ele pode estar sendo influenciado pelos outros à sua volta. Os japoneses são fortemente influenciados pelas mudanças nas expressões faciais de quem está no segundo plano. Isso significa que se apresentarmos pessoas felizes no segundo plano, a pessoa que está no centro será vista como muito mais feliz do que quando é mostrada num contexto de pessoas tristes ou neutras. Os movimentos dos olhos dos ocidentais e dos orientais
foram estudados enquanto eles viam um tigre na selva. O que descobrimos é que os americanos focam nos objetos mais salientes. Eles passam quase todo o tempo olhando para o tigre, por exemplo. E os asiáticos passam muito mais tempo olhando para o que está ao fundo. E principalmente variando o olhar entre o plano de fundo e o objeto. Neste caso, entre a selva e o tigre. Eles movem mais os olhos e fazem mais movimentos entre o plano de fundo e o objeto. E prestam mais atenção ao fundo, enxergando bem mais as relações entre o que está no segundo plano e o que está no objeto saliente. No pensamento oriental, as características de um objeto podem variar dependendo de onde ele esteja. Então, um tigre num zoológico ou circo é visto como diferente de um tigre na selva. Dependendo de onde esteja, as características de um tigre mudam. Este círculo ao redor pode ser chamado de campo. Os objetos pertencem ao campo que está ao seu redor, o que é conhecido como a situação. Os orientais podem ter a tendência a analisar demais a situação de um objeto, já que ela determina suas características. Os retratos tradicionais no Oriente têm fundos amplos. Os retratos típicos no Ocidente incluem perspectivas menores ou bustos. Essas diferenças podem ser vistas na sociedade moderna. Nós pedimos aos universitários de países orientais e ocidentais que tirassem fotos de seus amigos. A maioria dos alunos ocidentais tirou fotos focando nos rostos. Os alunos orientais tentaram encontrar um equilíbrio entre as pessoas e o fundo. Isso vem de minhas experiências reais. Quando eu fui à América do Norte, eu tive a chance de ir a uma festa. E todo mundo estava tirando fotos de todo mundo. Depois disso, meus amigos vieram mostrar: essa é a foto tirada naquela festa. E eu fiquei surpreso porque eu aparecia em tamanho grande, comparando com o que eu estava esperando. E o meu amigo focou apenas no meu rosto, ignorando o que estava no fundo. E eu disse: isso parece um rosto enorme. E ele disse: é porque eu me concentrei em você, por achar uma boa ideia fazer uma foto com o seu rosto grande. Essa foi uma experiência surpreendente, porque eu percebi que eles realmente queriam ver o objeto central, ignorando totalmente o fundo. Mas no meu país, você leva em conta o fator contextual. Quando você vai a um santuário ou a um templo ou a um lugar famoso, você provavelmente vai pedir que seus amigos tirem fotos não apenas de você, mas de você e das paisagens e das construções. Os orientais tiram fotos sempre que o cenário muda. Eles adoram diferentes fotos deles com novos cenários. E o Ocidente. Foi pedido que as crianças desenhassem suas próprias casas.
Esse experimento resultou em contrastes interessantes. As crianças ocidentais imaginam suas casas no mesmo nível de sua visão. As crianças orientais têm a visão de suas casas como se as vissem de cima. Na sociedade asiática, parece ser natural que você se veja como se estivesse do lado de fora. Você também é parte da sociedade. Se mudarmos o ponto de vista para o lado de dentro da pessoa, vamos observar o mundo apenas com os próprios olhos. Você é sempre o centro, mas não é visível para si mesmo. Então tudo que ocorre com você está vindo em sua direção. E você não consegue se ver. Enquanto na sociedade asiática conseguimos nos contextualizar se temos o ponto de vista como alguém que está de fora. Também fazemos parte do grupo, parte da sociedade. Quando olhamos pinturas asiáticas, identificamos facilmente que os artistas mantêm uma visão a partir do alto, o que é uma técnica completamente diferente da perspectiva ocidental, na qual há uma limitação ao mesmo ponto de visão. Uma vez que está fixo, você não pode mover-se. Você realmente tem que sentir que está apenas em pé, na frente das imagens. Baseados nessa suposição, os ocidentais criaram o tridimensional com imagens ocidentais em perspectiva, enquanto as imagens asiáticas aparentam que o pintor estava voando no céu, tentando observar toda a informação do campo a partir do alto. A interação do Yin e do Yang é o princípio que representa o pensamento oriental. Yin é a sombra e Yang é a luz. De acordo com esse princípio, nenhum objeto existe sem um outro, assim como a luz e a sombra. Aqui nós temos um macaco, uma banana e um urso panda. Se quiséssemos formar um grupo com dois deles, quais poderiam ser relacionados? O panda e o macaco, porque os dois são animais. O urso panda e o macaco. Por quê? Porque eles são animais e os dois são mamíferos também. O panda e o macaco combinam, porque os dois são animais. O macaco e o panda ficam juntos porque os dois são animais e a banana é uma fruta. O panda e o macaco, porque os dois são animais. Um tipo de estudo que fazemos é assim. Mostramos trios de figuras, 3 objetos diferentes, e perguntamos dos 3 quais são os 2 que se relacionam. E pode ser algo como uma banana, um panda e um macaco. E os americanos dizem, o macaco e o panda combinam porque ambos são animais. Mas é mais provável que os asiáticos digam que o macaco combina com a banana, porque macacos comem bananas. Então, os americanos, os ocidentais, veem o mundo em termos de categorias como, por exemplo, animal, e assim por diante. E isso não é tão comum para os asiáticos, que têm grande tendência a ver o mundo com base nos relacionamentos, como, por exemplo, macacos comem banana. O macaco e a banana. Porque macacos gostam de bananas. O macaco e a banana, porque os macacos adoram bananas. O macaco e a banana. Por quê? Porque os macacos comem bananas. O macaco e a banana. O macaco e a banana, por quê? Porque os macacos comem bananas. O macaco e a banana combinam.
porque os macacos estão sempre comendo bananas. Quando os ocidentais veem os objetos, eles os separam do que está ao fundo. Olhando os objetos assim, eles simultaneamente interpretam seu significado. Descobrimos que os americanos mostraram mais atividade cerebral no giro temporal médio. Essa é a parte do cérebro que está associada com o significado dos objetos. Os ocidentais separam os objetos e interpretam seu significado. Separar e interpretar são uma análise. Sua origem está no processo de separar. Os ocidentais veem os objetos através dessa análise, que funciona instintivamente. A flor que está no centro pertence ao grupo A ou ao grupo B? Os orientais escolheram o grupo A porque as flores são parecidas. Esta flor tem as pétalas arredondadas. As flores do grupo A também têm as pétalas arredondadas. As flores do grupo B são pontudas. Por isso, os orientais escolheram o grupo A. Os ocidentais, por outro lado, olham esta figura por uma perspectiva diferente. Eles analisam as pétalas e o caule. Uma flor no grupo A tem pétalas pontiagudas. Então, não há uma harmonia. Comparando os caules, porém, todas as flores do grupo B são iguais. Há uniformidade. É por isso que os ocidentais escolhem o grupo B. Para os ocidentais, o mundo é um agrupamento de indivíduos separados. Os ocidentais queriam que esses indivíduos em desordem no mundo fossem colocados em ordem. Esse é o motivo pelo qual os ocidentais tendem a formar categorias dependendo das características dos objetos. Eu penso de maneira analítica. Você começa com o objeto, presta atenção nas características deste objeto, podendo ser uma pessoa ou uma coisa qualquer. Você o classifica baseado em suas características, cria regras sobre as categorias em um nível um tanto abstrato para que seja sustentada a maneira que o objeto se comporta, dadas as regras que se aplicam à categoria na qual ele se encaixa. Classificar as coisas traz grandes vantagens. Isso contribui com o desenvolvimento do conhecimento ao longo do tempo. É daí que deriva o desenvolvimento científico. A palavra ciência, que se origina desse conceito, significa separar. E isso significa muito para os ocidentais. Os escultores da Grécia Antiga exemplificaram esse processo de pensamento analítico. Eles acreditavam que a beleza de um objeto vinha da proporção correta de cada parte. Isso era conhecido como Golden Ration, ou razão de ouro. Eles esculpiam seu trabalho de acordo com essa regra da razão de ouro. Até a palavra razão vem da palavra Ration.
Para os ocidentais, o mundo é uma coleção de objetos individuais. Para os orientais, por outro lado, o mundo é um grande campo onde tudo está relacionado e conectado. Os ocidentais veem o mundo como substantivos expressados individualmente. E os orientais veem o mundo como verbos que expressam interações entre os objetos. Versão brasileira, Alcateia.